Começou de novo. Depois eu junto as duas e mando. Mas enfim, então a gente tem essa ideia do tempo, né, que parte de uma criação, caminha em direção a um fim, e algumas coisas acontecem no meio, né? Então, depois que Deus criou o universo, ele fez Adão, depois ele fez Eva, e aí os dois caíram do paraíso, eles pecaram, e eles vieram para a Terra, viveram na Terra em pecado, até que chegou Cristo, redimiu a humanidade, e Cristo vai voltar e o tempo vai acabar, né? Uma coisa acontece, depois outra coisa acontece, depois outra coisa acontece, depois outra coisa acontece. Essa é a ideia de tempo do cristianismo. Diferente dessa ideia cíclica de tempo, né? Se eu fosse fazer um desenho, essa ideia cíclica seria a ideia de um ciclo. A gente parte de um lugar, mas a gente sempre chega nele de volta, e a gente sempre passa pelos mesmos lugares para chegar nele de volta. Né? No cristianismo, o tempo é pensado como uma linha reta, né? Uma linha que sai de um lugar e vai para outro, sem voltar para o início. Né? Ou talvez voltando de um outro jeito, né? Mas enfim. E acontece que o cristianismo, então, a gente sabe, ele se tornou hegemônico no mundo ocidental, né? Ele vai ser institucionalizado como religião oficial do Império Romano no fim da Idade Antiga. E depois da queda do Império Romano Ocidental, o papado ele vai continuar sendo uma instituição que tem muito poder político na Europa até o fim da Idade Moderna, né? Até a Reforma Protestante. E vai ter poder político, vai ter basicamente hegemonia cultural do Ocidente, né? O cristianismo ele vai ser a religião oficial do Ocidente, não o cristianismo, mas especificamente o catolicismo vai ser a religião oficial do Ocidente até o fim da Idade Moderna, até o começo da Idade Moderna. Né? E por conta disso, essa concepção cristã de tempo ela vai acabar prevalecendo sobre essa concepção pagã, com todo o problema que existe em falar em paganismo, né? depois da aula de fetiche, mas essa concepção, por assim dizer, pagã de tempo, e vai acabar se tornando uma concepção mais naturalizada e intuitiva para nós ocidentais. Então, enfim. Na filosofia, quem vai ser responsável por assim dizer, sistematizar essa concepção cristã de tempo, vai ser esse cara, que é o Santo Agostinho. Ele vai acabar se constituindo depois como uma referência para todos os filósofos da Idade Moderna que tentaram pensar a história. Ele tem um conceito de tempo que vai acabar virando o conceito moderno de história. Como que é? O que acontece para Agostinho? Né? Então, para Agostinho, a gente tem esse esqueminha aqui, né? O mundo é criado e o Adão e a Eva eles vivem aqui no paraíso. Eles pecam. No paraíso eles vivem na Terra. Né? O Agostinho ele vai diferenciar essa vida de Adão e Eva no paraíso da vida de Adão e Eva na Terra, chamando o que acontecia lá no paraíso de eternidade e o que acontece aqui na Terra ele chama de tempo. Então, para o Santo Agostinho, o tempo começa quando os seres humanos são expulsos do paraíso. E quando o tempo começa, ele começa a caminhar também no sentido do juízo final. O que é o juízo final? Né? É o momento em que os seres humanos vão voltar a viver no paraíso. Então, eles vão sair do tempo e vão voltar para a eternidade. O tempo é o que acontece entre a expulsão do paraíso e a volta dos seres humanos para o paraíso. E ele caminha num sentido específico. Tem alguma coisa circular aí, tem alguma
coisa de um ciclo, né? Então você começa a a questão é de doutrinação. Vou passar rápido por isso aqui. Tá melhor agora? Eu vou falando aqui e vocês me falam se tá dando para ouvir direito, se tá bom, se tá melhor. Tá ok? Como é que tá? Tá. Eu vou falando aqui então. Bom, então a ideia do Agostinho é que o tempo, que para ele é a mesma coisa que a história, só existe à medida que os seres humanos estão afastados de Deus e, mas para formular de um jeito mais preciso, que a história dos seres humanos é a história de como eles se afastando de Deus retornam para ele. Né? E por que o Agostinho ele é importante para a gente pensar a invenção do conceito de história, né? Então, além do fato de que ele inventou essa ideia de tempo, né? Ele sistematizou essa ideia cristã de tempo, é com ele que vai nascer uma ideia muito importante para os modernos depois, que é a ideia de progresso. Então, segundo o Agostinho, a história ela progride em um certo sentido, né? Ela progride no sentido da salvação, ela progride no sentido do juízo final. É por isso que não é um ciclo, né? Por isso que a gente não está caminhando da eternidade para junto da eternidade, porque tem algumas mudanças que vão acontecendo no caminho e que vão deixando a gente cada vez mais perto da salvação. A gente se desenvolve cada vez mais no sentido que ele vai fazer uma direção para a história, uma direcionalidade, ela tem um sentido, ela tem uma finalidade. Essa finalidade, ela progride na direção dessa finalidade. E essa ideia de progresso ela vai ser muito importante na Idade Moderna, quando alguns outros autores forem pensar o que foi a história. Né? Então, tá. Para ir para modernidade, enfim, aí, então, né, a hegemonia cultural do catolicismo acaba sendo desafiada no fim, né, no começo da Idade Moderna, pela Reforma Protestante. Então, com a Reforma Protestante, o poder do Papa ele fica significativamente enfraquecido, né? O Papa na Inglaterra, por exemplo, não sei se vocês já chegaram a ter essa aula em história, mas um rei inglês que foi o Henrique VIII, ele confisca as terras da igreja enfim, ele acaba com toda a riqueza que a igreja tinha na Inglaterra. Você tem toda uma questão muito complexa que vai acontecer na Alemanha, que você tem o Lutero, que vai tentar, vai pregar as teses dele lá na porta da igreja de Wittenberg, atacando o Papa, chamando o Papa de corrupto, acusando ele de vender a entrada dos cristãos no paraíso, falando que isso, na verdade, é um trabalho do capeta. Vai surgir todo um movimento de crítica à Igreja Católica durante a Reforma Protestante, e vai resultar disso uma independência cada vez maior da esfera pública frente à religião. É uma coisa que o Lutero vai defender, o Hobbes vai defender, e outros nomes importantes da Reforma Protestante vão defender, de que é preciso separar o que é político do que é religioso. Né? Eles vão gostar muito daquela passagem da Bíblia que Jesus diz a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Não sei se é exatamente assim que ele formula, mas é um pouco essa ideia de, olha, o que é assunto político cabe ao governo decidir. O que é assunto religioso cabe ao fiel decidir, cabe à igreja decidir, cabe à comunidade dos crentes decidir. Mas não se mistura o que é da comunidade dos crentes e o que é do sistema político. Né? E então, com a reforma protestante, vai começar a ficar cada vez mais problemático pensar a política através da Bíblia. Então, essa concepção que a gente estava vendo no Santo Agostinho de história, não é que ela vai ser abandonada, é o que eu vou tentar mostrar para vocês rapidinho, mas ela vai ser reformulada usando um vocabulário laico, usando um vocabulário não religioso, que coincidentemente é o vocabulário que a gente usa até hoje para falar da história. Mas antes de entrar nisso, eu queria só comentar que a gente vai ter uma aula mais específica do Hobbes,
Mas por conta desse ganho de independência da esfera pública em relação à religião, vai começar a surgir uma série de sistemas de filosofia que vão buscar fundamentar a legitimidade da política através de teorias que não são teorias religiosas, mas teorias da natureza humana. Esse novo conceito, esse conceito de natureza humana, é uma coisa que também surge aí na Idade Moderna, e ele vai ser importante para fundamentar e legitimar diversas monarquias, principalmente a monarquia constitucional inglesa. Então, é o caso do Hobbes, é o que vai acontecer com o Hobbes. Então, leio esse balãozinho para vocês aí. Em seu estado natural, os seres humanos se comportam de maneira hostil uns frente aos outros. Aquela ideia dele que o homem é o lobo do homem. Né? E é só quando se associam através da instituição do Estado civil que eles podem conviver em harmonia. É assim, de fato, que eles saem da natureza e entram na história. Então, os seres humanos, eles saem da natureza, que é um estado hostil, né? Um estado de guerra de todos contra todos, porque é da natureza humana se comportar de um modo hostil frente ao outro, né? Para o Hobbes, por que isso é da natureza humana? Porque a natureza humana ela é essencialmente egoísta, né? Os seres humanos, eles por natureza buscam realizar o seu desejo em detrimento do desejo dos outros. É da natureza do ser humano ser assim, né? E por conta disso, é só quando eles se associam através do Estado civil, então quando eles entram em consentimento sobre a necessidade de regrar a conduta deles usando leis, que eles vão poder conviver em harmonia. E é aí que está a entrada do ser humano na história. Né? Um adendo, de que estado civil o Locke está falando, o Hobbes está falando. Né? Não é de qualquer estado civil, é da monarquia constitucional inglesa. Então, o Hobbes ele vai ter uma teoria da natureza humana, ele vai falar fazer toda essa formulação da natureza egoísta do homem para dizer que a história verdadeira é a história que resulta do Estado inglês, que ele apoiava. Bom, como a gente vai falar mais do Hobbes, eu vou passar para não ficar muito cansativo. Então, agora falando mais especificamente do conceito de história, de novo, né? Eu trouxe esses dois filósofos que são Kant e Hume, porque eles vão fazer uma. Deixa eu me perder um pouco aqui. Eu trouxe esses dois porque eles vão fazer uma coisa importante, que é reformular a teoria do tempo do Agostinho, e a teoria da história que o Santo Agostinho propôs, usando uma gramática mais condizente com o humanismo burguês nascente, né? Esse humanismo burguês que nasce com a reforma protestante, e que vai ser o vocabulário que quem vai fornecer em grande parte vai ser, por exemplo, o Hobbes. Né? Então, uma coisa que não vai mais falar em criação, em queda adâmica, em culpa, pecado, mas vai falar em egoísmo, desejo, Estado, lei, instituição e esse tipo de coisa. Né? E, bom, então, para começar falando do Hume, o Hume, ele é um filósofo escocês que escreveu um pouco depois do Hobbes, mas que foi muito influenciado pelo Hobbes. Eu pretendo dar uma aula específica de Hume, espero que dê tempo, porque ele é muito legal. E ele tinha essa ideia de que era um hábito instintivo, então era do instinto do ser humano organizar o tempo como uma sequência sucessiva de acontecimentos. Então é engraçado, porque eu comecei falando, parece que é muito instintivo pensar o tempo de um jeito cíclico. Né? Parece que é isso que de fato a gente fazia, quando a gente fazia, os antigos faziam. Né?
Essa moça, por exemplo, que conta o ciclo menstrual dela usando marcas em ossos fazia, por exemplo. Né? Parece que é uma coisa mais natural. O Hume ele vai defender o contrário. Ele vai defender que o que é mais natural, na verdade, é organizar o tempo como uma sequência de acontecimentos. Organizar o tempo de um jeito cristão. Então é muito louco que o que o Hume vai estar dizendo é que, por natureza, nós pensamos o tempo de um jeito cristão. E aí, para o Hume, isso tem a ver com pensar o tempo de um jeito mais cotidiano, né? Então, a gente pensa, por exemplo, hoje eu levantei, eu fiz o almoço, eu estudei, eu preparei a aula e agora eu estou dando aula e depois eu vou fazer outra coisa. Então, no nosso cotidiano, a gente organiza as coisas em uma sequência, né? Porque a gente fala as coisas em sequência. Então, como eu não consigo dizer ao mesmo tempo que eu acordei e estou dando aula, eu tenho que dizer primeiro eu acordei e depois eu estou dando aula. Então, um jeito mais de organizar as informações sobre o nosso dia a dia, mas também um jeito de organizar as informações sobre a história. Agora já se começa a falar mais claramente em história. Então, o Hume, ele mesmo escreveu uma história da Inglaterra, em que ele tenta apresentar, ele tenta apresentar a história da Inglaterra como uma sequência sucessiva de acontecimentos. Então, teve tal batalha, que gerou tal problema, que fez com que tivesse tal intriga, que deu tal treta entre tal rei morreu, veio esse rei que entrou em tal batalha. Então, uma coisa acontecendo depois da outra levou a gente a chegar no ponto que a gente chegou agora. Então, ele organiza a história da Inglaterra do mesmo jeito que a gente organiza o tempo do nosso dia quando a gente fala. Segundo Hume, é uma necessidade natural do humano organizar o tempo assim. Né? Não é uma opção, é um hábito que a gente desenvolve porque ele é mais condizente com a nossa estrutura cognitiva, com o jeito que o nosso corpo funciona, com o jeito que a nossa mente funciona. E isso é natural, isso não é uma coisa que a gente escolhe. O Kant, que é esse outro cara aqui, ele vai ler o Hume, ele gostava muito do Hume, e ele vai também ter uma filosofia da história, ele vai ser um dos primeiros a sistematicamente falar em filosofia da história. Queria só dizer uma curiosidade sobre o Kant, antes de falar disso, que é que o Kant tem um livro que chama Religião nos Limites da Simples Razão, e nesse livro ele faz uma separação entre dois tipos de religião, a primeira que ele chama de cristã e a segunda que ele chama de fetichista e mágica. Né? Então, só um adendo sobre o Kant, um texto que ele discute também o conceito de história, ele fala em fetiche e ele separa os fetichistas dos cristãos, os irracionais, mágicos, fetichistas dos racionais e científicos cristãos. Mas feito esse parêntese, o Kant ele vai também pensar a história do mesmo jeito que o Hume, só que ele vai fazer um paralelo interessante com o Hobbes. Eu falei do Hobbes rapidinho, mas eu acho interessante, enfim, falar dessa coisa do Kant, que é que para o Kant também é uma inclinação natural do ser humano organizar o tempo como uma sequência sucessiva de acontecimentos. Tanto o tempo da natureza quanto o tempo histórico. Mesma coisa que para o Hume. Só que, ao invés do Kant se limitar com base nessa teoria da natureza humana que ele tem, a propor uma história da Alemanha, que é o lugar que ele vivia, o Kant ele propõe uma filosofia da história universal, uma filosofia universal da história, e ele tem um textinho que chama A Paz Perpétua, que ele tenta argumentar que é condizente com a natureza humana pensar que a história caminha no sentido de uma paz perpétua entre os estados. E o argumento dele é bastante interessante e é legal de apresentar ele também, porque é com base nesse texto do Kant e também em alguns outros documentos, que nem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que eu comentei rapidinho na aula passada, que a gente vai pegar meio que o caldo teórico que vai, no século XX, servir para justificar a fundação da ONU.
Nesse texto, o Kant ele então argumenta que, assim como os seres humanos na origem da sociedade, então que nem o Hobbes, né, teria falado, eles se associaram uns aos outros para poderem sobreviver, porque senão eles estavam num estado de guerra, em que eles morriam de fome, em que eles morriam pela violência que o outro cometia contra eles, então eles precisavam se associar para garantir sua sobrevivência. Seria uma tendência dos estados modernos formarem ligas internacionais para buscar a manutenção da paz. Então o Kant ele é louco porque ele vai dizer, então assim como os seres humanos se associaram para poder garantir sua sobrevivência, os estados vão ter que começar a se associar em algum momento para garantir a sobrevivência deles como estados. E aí ele faz essa previsão, é uma previsão muito otimista e uma previsão muito otimista, muito burguesa, que é de que, por conta disso, a tendência natural da história é que os estados eles cheguem num consenso pacífico e global sobre a função que cada um tem que desempenhar para que as coisas funcionem em harmonia. Então, esse textinho, ele é um texto legal de ler, chama Paz Perpétua. Se alguém se interessar, eu recomendo ele. Eu posso até mandar no grupo, talvez, se eu achar um PDF. E é um texto importante aí para o surgimento dessa ideia, então, de história como um processo que caminha em direção a uma convivência pacífica dos estados, né? Então, só para comentar rapidinho, enfim, só mais um comentário, na verdade, sobre esse texto do Kant. Eu agora já tô digredindo, mas é isso aí. Tem um senhor que ele ficou famoso no fim do século XX, chama Fukuyama. Quando caiu o Muro de Berlim, em 91, ele escreveu um texto que ele defendia que a história tinha acabado. E, enfim, né, se a gente pensa que a história acabou, é um pouco engraçado, mas quando a gente começa a entender o que o conceito moderno de história quer dizer, de fato, o que ele tem a ver, né, a gente começa a entender o que essa frase quer dizer. Então, só para mostrar como essa ideia do Kant ela continuou influente para o pensamento burguês ela é influente até hoje, o argumento do Fukuyama era o de que, porque o socialismo tinha fracassado, a gente teria chegado em um momento de mais propor nenhuma alternativa sistêmica, porque toda alternativa sistêmica estaria fadada a fracassar. A história teria acabado porque o capitalismo teria triunfado. E o que restaria fazer seria o quê? Né? Que as diversas nações do mundo se associassem em ligas internacionais vinculadas ao mercado, ao FMI, para garantir que as coisas funcionassem do melhor modo possível para todo mundo. Né? Então, é louco que até no fim do século XX, a gente pensa a história como esse processo que caminha na direção de uma consolidação de um estado de coisas que está muito vinculado ao surgimento do mundo burguês. Está vinculado ao surgimento do Estado, está vinculado a uma temporalidade cristã, está vinculado a uma teoria da natureza humana que condena ao fracasso qualquer modo de associação que não seja o modo burguês. Né? Que nem, então, no Locke, todo modo de associação que não seja o modo de associação inglês, né, que passa pela instituição do Estado civil, está fadado ao fracasso. No Fukuyama, no fim do século XX, todo modo de associação que não seja o modo de associação capitalista está fadado ao fracasso. Então, essa é uma teoria que ela vai surgir no Agostinho, vai surgir no pensamento cristão, e ela até hoje vai acabar servindo para justificar posicionamentos muito conservadores. É o que eu queria mostrar, esse vai ser o último slide da aula. Eu ia dar uma outra parte, mas ia ser muita coisa, eu deixei para a próxima aula. Mas é um pouco
esse tipo de pensamento conservador, a possibilidade de que surja esse tipo de pensamento conservador, que eu queria mostrar. Esse aqui é o Hegel, de novo, aquele mesmo que eu falei da história da caneta, né? Ele, já ali no começo do século XIX, ele defendeu uma tese parecida com a do Fukuyama, de que a história teria acabado. Só que para ele isso não tem a ver com a queda do Muro de Berlim, com o fim da União Soviética, é claro, mas tem a ver com o surgimento do Estado prussiano. Né? Que é isso? Basicamente, acontece a Revolução Francesa, o Napoleão ele invade a Prússia, que é onde hoje é a Alemanha. Não sei se lá chamava Prússia ou se foi chamar Prússia depois, mas o Napoleão invade a Alemanha e ele dissolve a Alemanha em vários pequenos estadozinhos, e um estado especificamente, que é a Prússia, ele tem uma organização social e um estado, uma instituição estatal que vai funcionar de um jeito muito burocrático, assim. E o Hegel ele vai ver essa burocracia prussiana e ele vai entender que isso é a realização histórica do conceito moderno de Estado. Né? Ele vai pensar tudo que a gente queria alcançar pensando em Estado foi alcançado pelo Estado prussiano. Então, se é verdade aquilo que o Hobbes falava, que a história é a história da instituição do Estado, a história acabou no Estado prussiano, porque o Estado terminou de se formar aqui. Né? Essa é um pouco a ideia do Hegel. Né? Isso também não é uma colocação inocente. O conceito o conceito que ele vai ter de história atrelado ao conceito de Estado, assim como acontecia lá com o conceito de fetiche, ele vai acabar servindo para o Hegel como um ponto de vista que vai permitir que ele apague especificidades de organizações sociais não europeias para afirmar a superioridade moral do Estado europeu. Então, eu coloquei aí essa frasezinha, não é exatamente uma frase do Hegel, mas é um pouco o argumento que ele segue. Então, que o Estado prussiano, tal como ele existe hoje no início do século XIX, é o que tem de mais racional no que diz respeito à sua organização. E aí o Hegel ele tem uma colocação muito famosa num livro dele sobre filosofia da história, em que ele diz, em contrapartida, os povos africanos que não se organizam através do Estado são povos que não possuem história. Né? Então, que nem eu tinha comentado sobre o conceito de fetiche permitir aos europeus falarem dos povos africanos como povos que vivem na infância da história, né? O Hegel ele vai fazer esse mesmo tipo de comentário sobre alguns povos da Ásia, né? Que a Ásia ela habita a infância da história, que a Ásia não conhece desenvolvimento histórico, porque ela não conhece transformação no Estado. O Estado chinês é o mesmo há 5.000 anos. Logo, eles não têm história, porque eles não mudam o Estado. Ele vai dizer que os povos africanos eles não possuem história porque eles não possuem Estado. Né? Em comparação aos alemães que realizaram a história, eles chegaram no fim da história, porque eles possuem um Estado organizado e racional. Né? Então, mais uma vez, um outro conceito que ele demora para se formar, né? Aqui fica ainda mais claro, no conceito de história, fica ainda mais claro como o tipo de processo que permite a formação desse conceito não é só filosófico, mas envolve uma repressão real, né, a culturas reais. Né? Então, você pensa, a institucionalização do cristianismo, ela não foi uma coisa pacífica, ela foi uma coisa que envolveu o massacre de pessoas que não acreditavam na religião cristã. E todas as outras histórias que a gente sabe para a consolidação do cristianismo na Idade Média, caça às bruxas, misoginia, as missões jesuíticas aqui no Brasil, as missões jesuíticas na África. Né? Então, você tem todo um processo brutal de violência, escravização, assassinato, genocídio, por trás da conformação de um conceito filosófico. Né?
E aí é isso, não é à toa que no final esse conceito filosófico, que aparentemente é inocente quando a gente formula ele do jeito que o Kant está formulando aqui, né? A gente fala, olha só que coisa maravilhosa. Então, o conceito de história, ele permite que a gente pense a paz perpétua entre todo mundo no mundo, entre todos os estados, que a gente pense um mundo perfeito. Mas não é só isso, né? Então, não é à toa que um conceito que ele é construído em cima de um processo tão brutal, ele acabe dando vazão para ideias que nem essa do Hegel, né? Que enxergam nesse conceito um modo de justificar a exclusão de uma parcela muito grande da humanidade da dignidade conceitual de ser humano, da dignidade de possuir história. Então é isso que eu queria dizer. Eu vou voltar, vou dizer mais uma vez, enfim, eu vou voltar, vou falar mais do Hobbes. Eu não pretendo falar mais do Santo Agostinho, mas eu pretendo falar um pouco mais do Hobbes e do Hume e do Kant também. E muito provavelmente eu vou falar muitas vezes mal do Hegel, vocês vão acabar conhecendo ele por conta disso. Mas eu não sei aí se ficou alguma questão, se alguém quer fazer algum último comentário. Deu para acompanhar a aula? Eu ainda estou fazendo experimentos. Eu não sei exatamente como dar uma aula de filosofia ainda. Ah, que bom. Tá, legal. Oi, tudo bem? Eu sou antigo professor de física, disfarçado, que eu cortei o cabelo. Eu, eu fui inspirado aqui a fazer um comentário sobre quando você falou sobre o tempo. E eu lembro que quando eu dei uma das primeiras aulas de física para o pessoal aqui, eu comentei sobre a questão da física e como a física encarava o pensamento do tempo, né? Como o, e o tempo é pensável, né? Pela física. E uma das coisas que eu discuti bastante com eles também era o caráter cíclico, né? Que a física precisava pensar, o periódico, pelo menos, para conseguir quantificar o tempo, né? Então, como o tempo, as medidas de tempo das quais a física se utiliza, elas eram baseadas em ciclos, tal. Então, ciclo do dia, o ciclo da ampulheta, mas depois o ciclo do período, né? O ciclo do pêndulo de Galileu, eu falei bastante disso. E aí eu lembrei da questão, por um lado, então tem essa forma que eu pensei nisso muito quando você estava falando do tempo, da questão cíclica e questão linear, né? Cristã de pensar o tempo. E que na física, por um lado, ela, para poder pensar o tempo, ela tem que abrir mão desse sentido físico, mas que por outro, Eita. opa, desculpa. Voltou. Mas, enfim, eu só queria abrir para discussão mesmo, caso alguém queira falar. Você mesmo respondeu, eu fiquei com essa dúvida, né? Tipo, por um lado, você tem esse lado da física, e por outro lado, se eu entendi bem, quando você comentou sobre o Hume, que o mais natural para a gente pensar o tempo seria uma forma linear ou sequencial, porque a própria linguagem funciona assim, né? Sequencialmente, a gente coloca uma palavra em seguida da outra, quando vai escrever também. E aí, a forma como a gente pensa o tempo seria condicionado pela linguagem, né?
pela própria forma da linguagem ser sequencial, a gente só conseguir falar do que aconteceu falando justamente, portanto, usando a linguagem. Né? Eu, enfim, eu achei curioso essa, por um lado, uma forma de ver o tempo que, para poder se constituir de uma forma como um pensamento que é a física, né? Para poder fazer ciência, poder fazer física, para poder quantificar por tanto tempo, precisa abrir mão ou até quase de uma noção mais periódica e, por outro lado, essa noção que coloca o tempo linear, porque ele, na verdade, a forma como ele é pensado é através de outra coisa, que é a linguagem. Mas eu fiquei com essa questão só. E um último comentário, só para terminar mesmo, é que quando você falou dessa questão sequencial da linguagem, eu lembrei que todo problema do Joyce, né, da literatura, um dos principais problemas do Joyce, da literatura dele, é justamente conseguir escrever na prosa algo que é simultâneo, né, da ordem simultânea, de uma temporalidade que não é essa do cristianismo, mais sequencial, processual, mas que é simultânea, ainda que seja dentro da linguagem que, a princípio, de acordo com Hume, acarretaria nessa forma mais linear. Mas, enfim, só é um pouco isso, assim, queria que, às vezes, falar um pouco sobre, assim, que seria, sobre essa questão, assim. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou falar então. Então, antes de eu dar a aula que eu dei hoje, eu ia dar uma aula sobre Aristóteles. E aí, uma coisa que eu ia comentar na aula, que eu achei até engraçado você contou isso, porque é uma coisa que realmente eu ia comentar na aula, mas é de como foi importante para. Tem um livrinho até, eu vou até escrever o nome dele aqui, porque ele é um livro bem legal. É de um cara chamado Alexandre Poiré, chama Do Mundo Fechado ao Universo Infinito. E ele é uma introdução bem legal à Revolução Científica, ao que aconteceu na física ali um pouco antes do Galileu e do Descartes, para a gente ter a física do jeito que ela é hoje. E ele fala um pouco disso nesse livrinho, disso que eu vou comentar agora. Mas que uma coisa que foi muito importante para o surgimento da física moderna, da física clássica, foi a possibilidade de... Eu vou mandar, posso mandar lá assim. Mas foi a possibilidade de traduzir movimentos que a gente percebe no espaço, né, de um jeito sensível, em linguagem matemática. E o que permitiu fazer isso foi, primeiro, a invenção do plano cartesiano e, segundo, a invenção da geometria algébrica. Então, eu até cheguei a preparar um slidezinho, eu vou até mostrar ele, porque enfim, eu tinha essa aula pronta mesmo. Um instante. Janela. Aqui, compartilhar. Ou eu não tinha ele pronto? Ah, não, eu tinha ele pronto. Enfim, eu não tinha o texto pronto. Mas é engraçada essa ideia de que a gente pode dizer que isso aqui, uma bola caindo da Torre de Pisa, é igual à descrição gráfica do movimento da bola caindo da Torre de Pisa, que é igual a uma equação que descreve algebricamente esse gráfico, que é o sorvetão, isso aqui, né? Não sei se é o sorvetão. E aí, por que eu estou falando de tudo isso? Porque é com a invenção do plano cartesiano que a gente começa a perceber que, de fato, o tempo começa a ser pensado pelos europeus como uma linha reta. Porque o tempo ele vira uma coordenada do eixo das coordenadas, né? Ele vira uma seta que você percorre. Então é tão relevante para a física parar de pensar periodicamente, parar de pensar de um jeito cíclico, que tem até uma expressão gráfica disso, não? Uma expressão disso na escrita. A física começa a escrever desenhando o tempo como uma linha reta.
Enfim, é bem interessante isso. Quanto à coisa do Hume e da coisa da ordem das palavras, é um tema que ele fica meio clássico assim no século XVIII, mas de que, no fim das contas, não existe diferença. Eu acho essa ideia a ideia mais óbvia, mas mais maravilhosa que existe no mundo, que não existe diferença entre pensamento e fala. Né? Não existe diferença entre o modo como a gente associa palavras e o modo como a gente associa ideias. Né? É uma mesma coisa, associar palavras e associar ideias. E aí vem uma questão, vem um problema, né, que vai ser discutido no século XVIII, do que é que a gente associa antes, então. A gente associa as ideias antes das palavras ou as palavras antes das ideias? E aí a resposta um pouco, não exatamente a do Hume, mas enfim, de alguns filósofos huminianos, para esse problema é de que a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo. Não existe associação de palavra que não seja associação de ideia, e não existe associação de ideia que não seja associação de palavra. Desse modo, a gente consegue entender o modo como a gente associa ideias associando palavras. Então, seria natural pensar que se o discurso é sucessivo, a associação de ideias é sucessiva. É isso que vai levar o Hume a dizer que é um hábito instintivo do ser humano associar ideias de um modo sucessivo. É assim que a linguagem funciona, então logo é assim que o pensamento deve funcionar, porque não existe diferença entre linguagem e pensamento. Então, é um pouco isso. E a questão do Joyce é legal, né? Porque eu acho que nem só o Joyce, mas a literatura, não a literatura moderna no geral, né? Mas tem alguns escritores, principalmente franceses, arrisco dizer, do século XX, além do Joyce, dá para pensar no Proust, na Duhasa, vou até escrever o nome dessas pessoas. Alguém se interessa também. E o Thiago falou do Joyce. Aqui no Brasil, Paris, que vão escrever usando esse método novo que é o fluxo de consciência. E o fluxo de consciência é um jeito de escrever usando a memória, né? Então você escreve o que vem na sua cabeça e a gente sabe que o tempo da memória não é linear. É um pouco isso que essa galera vai tentar ressuscitar, né? Ressuscitar não, mas colocar contra essa concepção linear e cristã de tempo, né? O Joyce, inclusive, um anticristão assíduo, né? Uma pessoa que se revoltou contra o protestantismo, inclusive, da Irlanda. E a ideia é um pouco. Não é verdade que a linguagem funciona como um encadeamento sucessivo de palavras. A linguagem, se a gente deixa ela funcionar do jeito próprio dela, ela na verdade é uma bagunça. A gente sabe quando a gente começa a falar sem pensar no que a gente está falando, a gente fala merda. Né? A gente faz associações que aparentemente não fazem sentido nenhum. A gente está falando do dia de hoje e de repente a gente lembra, é o exemplo clássico do Proust, né? A gente come uma Madeleine, que é um docinho de francês de padaria, então a gente come uma bombinha, uma Carolina, e a gente lembra de quando a gente era criança e colocou terra na boca, e aí tal coisa aconteceu, e, enfim. E a memória funciona desse jeito completamente bagunçado. E aí é louco, porque eles mantêm essa tese. O pensamento funciona que nem a linguagem. Só que eles falam, a linguagem não funciona de um jeito linear. Então o tempo também não é linear, porque a linguagem não é linear. Então esse mecanismo do fluxo de consciência na literatura do século XX, ele vai ser quase que isso mesmo, a refutação da temporalidade da física clássica. E é bem interessante isso tudo. Inclusive, só um último comentário, que já é 5 para as 9. Essa concepção linear de tempo, ela não vai ficar restrita à física durante a Idade Moderna, né? Durante esse período que eu estava falando, e nem a filosofia. Se a gente pega
a literatura desse período, desse período, vamos dizer, por exemplo, o romance. O romance do século XVIII e do século XIX. Né? O que é o romance do século XVIII e do século XIX? Qual que é a estrutura básica dele? A estrutura básica dele é o que a gente chama de narrativa do herói. Então você tem um herói que ele vive uma crise e ele resolve essa crise. Ele é inserido no mundo, ele descobre uma crise no mundo, ele enfrenta uma série de obstáculos e ele resolve essa crise. Essa é a forma narrativa clássica, assim, a forma narrativa de vários romances do século XVIII e XIX, e é a forma narrativa de, sei lá, vários filmes de Hollywood, por exemplo. Na literatura moderna, isso vai ser embaralhado também. Então, não vai ser só eu quero dizer é que essa concepção linear de tempo ela não fica restrita à física, ela tem o seu espaço na arte também. Ela tem a sua formulação dentro do teatro, dentro da literatura, dentro da música. Então, enfim, último exemplo. Né? A música, durante esse tempo, também é uma música muito sequencial. Então, se a gente pensa em sonatas, depois vocês podem ouvir uma sonata do Mozart. Ela sempre tem a mesma estrutura. Você toca um tema, você toca outro tema, você varia em cima do primeiro tema, você varia em cima do segundo tema, e depois você faz um final. É uma estrutura narrativa, tem uma linearidade, de A para B, de volta para A, para B, para o final. No século XX isso vai ser embaralhado também. Já no século XIX isso começa a ser embaralhado, mas você também muda o jeito que se compõe, já não se compõe de um jeito linear, o tempo já não é mais entendido de um jeito linear. E aí, na filosofia, em consequência, né, a gente vai ver surgir uma série de filosofias da história que não entendem a história de um jeito linear. Escrever um nome aqui, basicamente, as teses descontinuistas, né? Vão entender que a história não é contínua, ela é feita de rupturas, eventos que transformam as coisas. E aí um nome famoso de pessoas que vinculadas a essa história é o Foucault, por exemplo. Enfim, geralmente são franceses, né? Tem o Badiou, que também vai estar vinculado a isso. Tem um alemão também, famoso, que é o Walter Benjamin. Vão ter todos ideias de tempo que não são lineares, ideias de um tempo. Um outro nome famoso aí é o Nietzsche, que vão ter ideias do tempo, no Nietzsche, uma ideia cíclica de tempo de novo, no Walter Benjamin, uma ideia cíclica, mas um pouco esquisita, que não é exatamente circular, tudo mais. E no Badiou e no Foucault, tem uma ideia de evento, assim, então, de que a história, ela na verdade, é um amontoado de rupturas, um amontoado de acontecimentos que embaralham tudo, e não uma linha que segue, sem nenhuma diferença aparente. Mas é isso, o século XX virou outra história, coisa assim. Falei pra caralho, foi mal. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Alguém tem mais alguma questão? Tá tudo certo pra você, Thiago? Valeu, Grego. Fico Tá feliz. ótimo, muito obrigado. Então, fechou. Eu disse que não ia dar aula até 8h50 e dei até às 9. É isso. Aí a lista de presença vocês têm que assinar 2 vezes. Eu vou mandar de novo aqui para vocês.
E é isso aí. A gravação.